Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Sales. Vou conduzir aqui a aula 77, dando prosseguimento aqui na sequência de conhecimento, falando aqui sobre impulso e quantidade de movimento. Na verdade vai ser quase já uma aula de revisão. A gente vai trabalhar só exercícios aqui, exercícios mais reais, onde são aplicados esses conceitos. Então vamos lá. São exercícios do livro que nós iremos fazer, pessoal. Então aqui eu peguei o primeiro exercício, um exercício bem interessante, porque ele fala sobre a questão de segurança no trânsito, um tópico aí de muita importância para nossas vidas. Então é o exercício P414 que está na página 378. Ele diz assim: as leis de trânsito proíbem viajar com criança de colo nos bancos da frente dos automóveis, por ser esta uma região mais vulnerável e também porque é muito difícil segurar a criança no caso de uma colisão. Observem, pessoal, além desse fato, até atualizando o exercício, tem outra questão aí, é porque os veículos novos, eles todos possuem airbag, então isso gera um outro problema, que pode gerar sufocamento numa criança que viaja nos bancos da frente. Continuando aqui o exercício, para ilustrar a importância desse último ponto, calcule a intensidade da força média que seria necessário exercer sobre o corpo de uma criança de 10 kg de massa para impedir que ela fosse projetada para frente, no caso de uma colisão frontal de um automóvel que estivesse viajando em uma estrada horizontal a uma velocidade de 72 km por hora. Admita que na colisão a velocidade do automóvel é reduzida a zero em 0,02 segundos. Então, pessoal, o que tem aqui? Nós temos aí que tem um adulto, vamos supor, que está segurando uma criança no banco da frente. Isso é proibido, isso gera até multa. Essa criança tem 10 quilos, então o adulto está preso ao cinto e a criança não. Quem está segurando a criança é o adulto. O adulto seria o cinto de segurança dela. Mas numa situação inesperada aí, um acidente, o carro viajando a 72 km por hora, vou fazer a conversão logo aqui direto, vou trabalhar nas unidades do sistema internacional. Eu vou pegar esse valor 72 km por hora, vou dividir por 3,6. Nós já fizemos isso aí outras vezes. Então essa velocidade inicial aí do carro, antes da colisão, é de 20 metros por segundo. Então ocorre uma colisão. Essa colisão, depois da colisão, a velocidade do carro vai a zero e o tempo que ocorre essa colisão, que é o tempo onde a força ali que age sobre a criança, a força exercida pelo adulto sobre a criança, é de 0,02 segundos. Então esse é o primeiro item. Eu quero saber que força que o adulto deveria imprimir à criança. Você está viajando sem cinto ali, qual a força que ele deveria imprimir para segurá-la no caso de uma colisão dessas aí. E no item B, só para vocês terem uma dimensão de como isso é difícil, já está dito no texto, calcule a massa cujo peso é igual à intensidade da força do item anterior. Vamos usar G igual a 10. Então, pessoal, a solução desse exercício, calcular a intensidade da força média que seria necessário exercer sobre o corpo de uma criança. Então vamos lá, temos aqui o veículo, o veículo que está a criança com o passageiro viajando aqui no banco da frente, um adulto segurando com o braço, ela não está presa ao cinto de segurança. A velocidade desse carro, já calculei, 20 metros por segundo. Quando ele colide, a velocidade dele vai a zero. Então essa velocidade vai a zero e ela gasta aquele tempo lá na colisão de 0,02 segundos. Então, para calcular essa força, pessoal, eu vou usar aqui o teorema do impulso variação da quantidade de movimento. Então, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Quando eu abro essa equação, o que é impulso? Força vezes tempo. E o que é variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, menos quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial.
colocando os valores que foram dados. Então, o tempo onde essa força age é de 0,02 segundos. A massa da criança é a mesma, né, pessoal? Então, vou colocar em evidência aqui 10. E aqui a velocidade final 0 e a inicial 20. Então, fica 0 menos 20 dá menos 20. Claro, essa força é negativa porque ela, na verdade, a criança está indo sendo projetada para frente, né? E o adulto que a tenta segurar como se estivesse puxando ela para trás. Então aqui eu resolvo 10 vezes 20 menos 200 dividido por 0,02. Como ele está pedindo a força média, né, pessoal, até para usar essa equação aqui, ó, que está considerando que essa força aqui seja constante, então ele está pegando a ideia de força média. Vou pegar só o módulo dela, né? Então, quando eu divido aqui 200 por 0,02, isso aqui dá 10.000 newtons, a força média. Eu sei que é negativo, mas vou pegar só o módulo dela aqui. Força média 10.000 newtons, pessoal. Então, agora está resolvido o item A. Vamos ter uma ideia de quanto que vale isso, né? Calcule a massa cujo peso é igual à intensidade da força do item anterior. Então, se fosse uma massa que a pessoa fosse segurar, vamos pensar assim, né? Apenas segurar, peso é igual a mg. Se eu pego essa força de 10.000 newtons aqui igual a m vezes 10, essa massa, pessoal, seria de 1 tonelada, 1.000 quilos. Então, imagine como é que é difícil, né? Aquela criança de 10 quilos numa situação dessa é como se ela tivesse 1 tonelada. Então já fica aí, né, uma situação de segurança, crianças sempre vai no banco traseiro. Questão 2 é o exercício P417, pessoal, e está na página 378. Eu até modifiquei um pouco a figura e vinculado ao que está no livro, né? Eu posso até pensar aqui como fosse, claro, só corrigindo essas massas, né? Como fossem dois skates, mas é melhor pensar um carrinho, dois carrinhos, né? O carrinho tem a massa M e praticamente do peso de um garoto. Então um carrinho está com um garoto e o outro carrinho está sem garoto. Então esse carrinho aqui, se ele tem a massa M e a massa é a mesma do garoto, então aqui eu teria o garoto mais a massa do carrinho 2M. No livro ele coloca apenas dois blocos, um de M e outro de 2M, mas eu quis aqui deixar um pouco mais contextualizado, como se fosse um garoto aqui e um carrinho sem o garoto. Então ele fala o seguinte: um carrinho A de massa M e outro B de massa 2M, ou seja, o dobro da massa, mantidos em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Então eles estão aqui em repouso, uma superfície que é plana, né, horizontal, e aqui tem uma mola, pessoal. E estão comprimindo uma mola de massa desprezível, como mostra a figura. Quando ele fala, pessoal, estão comprimindo uma mola, até para revisar o que vocês já viram, né? Então eu tenho uma energia aqui, ó, que está armazenada nessa mola, energia potencial elástica. Que quando for liberado, essa energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética. Cinética de quem? Do sistema, tanto desse carrinho aqui como esse. Ambos vão ganhar energia cinética. Se ambos vão ganhar energia cinética, ambos vão ganhar velocidade. Quando os carrinhos são liberados simultaneamente, a mola se distende, ela volta para a posição de equilíbrio dela, impulsionando-os, ou seja, aquela energia potencial elástica que estava armazenada vai ser liberada na forma de energia cinética para os carrinhos. E o carrinho B adquire, depois que a mola estiver totalmente distendida, uma velocidade de 1 metro por segundo. Então esse aqui, pessoal, ele vai ganhar a velocidade de 1 metro por segundo e vai vir para cá. Claro, o outro vai ganhar a velocidade, que eu não sei qual, e vai vir no sentido contrário, né? Isso já dá para você inferir. E à medida que eles ganham essa velocidade, observem como é que é essa pista onde eles estão. É uma parte plana e depois tem uma parte curva. Então esse aqui ele vai subir aqui a uma certa altura e esse aqui também vai subir até uma certa altura. A gente vai ver isso aqui na continuação do enunciado. Outro ponto importante para ser anotado, né, que a velocidade do bloquinho do carrinho B é de 1 metro por segundo. Então vamos lá. Nessas condições, determine a velocidade adquirida pelo carrinho A. Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma situação aqui
Ele pede para desprezar atrito, tudo. Então vamos considerar o seguinte, não tem nenhuma força externa agindo sobre o sistema. Logo, eu vou ter a conservação da quantidade de movimento do sistema, porque agora são dois corpos, né? Eu chamo de sistema. Então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Que vou omitir a parte vetorial, né? Porque inicialmente estavam no plano, tudo na mesma direção. Então vai ser a quantidade de movimento do bloquinho A inicial, quantidade de movimento inicial do bloquinho B tem que ser igual. Quantidade de movimento final do bloquinho A mais quantidade de movimento final do bloquinho B. Fala sistema, pessoal, que são dois bloquinhos, por isso você vê aqui uma soma AB inicialmente e depois posterior à distensão da mola. Só que antes, pessoal, no início, ambos estavam parados. Então a quantidade de movimento aqui inicial, ó, 0 mais 0 é 0. E a quantidade de movimento final é a soma das duas quantidades de movimento, tanto a do carrinho sem o garoto, MAVAF, mais do carrinho com o garoto, MBVBF. Colocando as informações que foram nos passadas, aqui vai ficar 0. A massa do carrinho A simplesmente M, VA é a velocidade do carrinho A final, né? Não sei quanto que é, o que ele quer, que ele está pedindo, mais massa do carrinho B é o carrinho mais o garoto, então a massa é 2m. E a velocidade que ele adquire, 1. Então quando eu resolvo essa equação, pessoal, o m aqui é o mesmo, né? Cancela, então essa velocidade aqui final do bloquinho A, do carrinho A, esse 2 vezes 1, 2, vai ficar, o outro lado passa negativo, menos 2 metros por segundo. Então, reparem, o menos aqui vem, como eu disse antes, né, é até intuitivo, porque o carrinho A ele vai para trás no nosso sistema de referencial. Então, por isso que essa velocidade é negativa. Eu poderia colocar, ele vai para trás com a velocidade de 2 metros por segundo, também estaria certo. Item B. Denominando-se HA e HB as alturas máximas alcançadas, né? Eu falei que os dois vão subir naquela parte curva, respectivamente pelos carrinhos A e B, ao subirem as rampas mostradas na figura, determine a razão entre a altura que o carrinho A chega e a altura que o carrinho B chega. Pessoal, vou fazer uma breve revisão aqui sobre conservação da energia mecânica que vocês já viram. Ele despreza o atrito, então a energia mecânica vai se conservar. Então, como eu tenho essa conservação de energia mecânica, após a mola ser distendida, os carrinhos ganham velocidade, então eles ganham energia cinética. E eles começam a subir uma rampa. Então essa energia cinética passa a ser transformada em energia potencial gravitacional. Então, eles vão chegar até um ponto de altura máxima. Quando eles chegarem na altura máxima, eles vão parar. Então, eles não vão ter mais energia cinética, só vão ter energia potencial gravitacional. Então, para cada carrinho, o que eu tenho é isso aqui, ó. A energia cinética que ele ganha vai ser transformada em energia potencial gravitacional, ou seja, ele vai chegar a uma certa altura H. Cancelando os dois m's, eu posso determinar que essa altura para cada um dos carrinhos é igual a v ao quadrado dividido, passo o g dividindo aqui, né, 2g. Então, quando eu pego a razão h, né, v ao quadrado sobre 2g, quando eu pego a razão ha sobre hb, eu teria que dividir essa equação aqui, ha, que é a velocidade final do a ao quadrado sobre dg, e hb, velocidade b final ao quadrado sobre 2g. Observem que eu tenho 2g nas duas equações para h, né? Então eles vão cancelar. No fim, quando eu divido HA por HB, fica simplesmente a velocidade A ao quadrado dividido pela velocidade B ao quadrado. Pessoal, mas e o 2g? Eu vou ter 2g tanto em cima como embaixo, que eu cancelo. Então essa razão é dada apenas pelo quadrado das velocidades. E nós já temos as duas velocidades. A velocidade do A, menos 2 ao quadrado, e a velocidade do B também já foi dada, 1. Então, menos 2 ao quadrado, 4, sobre 1, 4. Então, a razão entre as alturas de A e B, pessoal, vai ser de 4. A vai subir 4 vezes mais do que B. Então, o carrinho B, se ele subir até uma altura de 2 metros, vamos supor, o carrinho A subiria até uma altura de quanto? 4 vezes mais, 8 metros.
Então tá aí um exercício bem interessante também, que envolve impulso, quantidade de movimento e também a parte de energia, conservação da energia. Questão 3, pessoal. Uma outra questão aí prática que você já deve ter até brincado, né? Criança gosta de brincar muito com isso em supermercado, nesse tipo de situação. Então ele diz o seguinte, é o P422 que está na página 379. Uma criança empurra um carrinho de supermercado de 10 kg, contendo 15 kg de mercadorias, com uma velocidade constante de 0,1 metros por segundo. Está devagar. No piso plano e horizontal. Ela abandona o carrinho por alguns instantes, mas, como o atrito é desprezível, então observe, pessoal, um sistema conservativo, não tem atrito. Ele se mantém em movimento com a mesma velocidade constante. Sua mãe, preocupada, retira do carrinho um pacote de açúcar de 5 kg, verticalmente em relação ao carrinho, sem exercer ação alguma sobre o carrinho. Então a ilustração, pessoal, tá o carrinho devagarzinho aí, ó. Então a mãe viu, opa, vou tirar o pacote de açúcar. Eu coloquei o pacote de açúcar, começa a caixa aqui, ó. Essa caixa seria o pacote de açúcar de 5 kg. Então a mãe vai e tira o pacote de açúcar. E o que acontece? O carrinho continua a sua viagem. Pela figura, acho que alguns alunos já conseguiram perceber o que vai acontecer, né? Mas eu não vou falar nada, vamos continuar aqui. Dados importantes. Massa do carrinho, 10 kg. Ele estava com 15 kg de mercadorias e com a velocidade de 0,1 metros por segundo. E a mãe tirou 5 kg, né? Ok, pessoal. O que ele pede? Qual a quantidade de movimento do carrinho com as mercadorias quando abandonado pela criança? Quando ele foi abandonado pela criança, pessoal, ainda estou numa situação inicial. Então, ele tinha uma velocidade inicial. Então, vamos calcular isso aí, quanto que vale isso? Essa velocidade inicial já foi dada, né, 0,1 metros por segundo. Então, para calcular qual é a quantidade de movimento inicial, eu preciso primeiro da massa inicial. Então, são 10 kg do carrinho mais 15 kg de produtos, 10 mais 15, 25 kg. É a massa inicial dele. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Então, multiplicando esses dois, dá 25 vezes 0,1, que vai dar 2,5 kg metro por segundo. Então, está aí a quantidade de movimento inicial. Aí ele fala, pessoal, quando a mãe retira o pacote de açúcar, a velocidade do carrinho varia? Justifique. Então, vamos lá, pessoal. Então, a situação posterior, situação final, né? Então, primeiro, massa final é aquela massa inicial menos, observe que eu não tenho mais o pacote de açúcar, 5 kg, então dá 25 menos 5, 20 kg. Vou aplicar o conceito da quantidade de movimento, conservação da quantidade de movimento. Ele fala que não tem atrito, então não tem força externa agindo sobre o carrinho, nem do chão, nem da mãe do garoto. Então, QI igual a QF. QI, MI vezes velocidade, massa inicial, velocidade inicial, e QF, massa final vezes velocidade final. Observe que nesse exercício a massa mudou, né? A gente tinha uma massa inicial que era de 25 kg e depois passou a ser 20 kg. Então, colocando os valores aqui, né, a velocidade já foi dada, 0,1. A velocidade final do carrinho vai ser, já fizemos essa conta, 2,5 dividido por 20 dá 1,25 metros por segundo. Não sei se vocês repararam lá na animação que eu fiz, eu coloquei a velocidade do carrinho maior após a retirada do pacote 5 kg. Então houve um aumento da velocidade, pessoal, desse carrinho aí. E aqui na verdade é zero, só uma correção, né? Não dá 1,25 não, corrijam aí, dá 0,125. Mas mesmo assim, houve uma variação, sim. Pessoal, essa é uma situação, como eu frisei aqui para vocês, né? Onde a massa não é constante. Tem um problema que é muito explorado isso, situação onde a massa não é constante. É o problema que envolve foguetes. Quando você pega um foguete, ou seja, você tem todo aqui o foguete, e tudo isso aqui é combustível, pessoal. Praticamente tudo é combustível. Só para vocês terem uma ideia,
Aqui, 10% é estrutura metálica, quando fala de peso, né? E 90% é combustível. E à medida que o foguete vai subindo, ele vai consumindo esse combustível. Então vocês pensem na dinâmica desse problema, né? Quando você pensa lá em impulso é igual a variação da quantidade de movimento, tem aquela massa não é constante. E ela muda muito aqui nessa situação. É um problema bem interessante para vocês pensarem. Se vocês quiserem pesquisar, né, como é que fica a aplicação do teorema impulso, variação da quantidade de movimento para foguetes, onde a massa de um foguete, a variação de massa de um foguete é muito grande. Então fica apenas aí como informação extra. Quarto exemplo, pessoal. Esse aqui é o do berço de Newton. Acho que vocês já ouviram falar nesse experimento. Eu vou mostrá-lo para vocês. É um pêndulo, né? Também pêndulo de Newton. Então, são realizadas experiências com 5 pêndulos de mesmo comprimento. As massas pendulares são bolas de bilhar iguais, cada uma ligeiramente encostada na outra. Em algumas lojas, pessoal, até loja de presente, isso é dado até como presente, né? Só que eles colocam essas massas, né? São esferas metálicas. Experiência 1. A bola 1 é erguida, deixa eu colocar o desenho aqui agora para vocês, né? A experiência 1. A bola 1, essa aqui, ela é erguida até uma altura H e abandona-se essa bolinha. Então ela vem aqui e colide com essas outras 4, com essa primeira aqui, né? E o que acontece? Ela colide com a bola 2, o choque se propaga, né? Então a energia, o momento vai se propagando, ele vai passando de uma bolinha para outra. E a bola 5, que é essa aqui, pessoal, ela é lançada. Então essa aqui desce, colide, o choque aqui, né, se propaga, ou seja, a quantidade de movimento se propaga, a energia se propaga, e esse cara aqui é que sobe. A bolinha sobe até uma altura também H. Então eu já posso ter uma conclusão aqui sobre esse lançamento aqui. Ó. Nessa colisão, que é uma colisão, né, eu tenho aqui, eu jogo de uma altura H e ela vai até a mesma altura H, pessoal. Então eu tenho uma conservação de energia cinética aí, né? Mas não é conservação da energia potencial? Sim, mas acaba sendo também da cinética. Por quê? Porque na verdade ele chega aqui com uma velocidade inicial e ele sai aqui com essa mesma velocidade inicial. Por isso que as alturas são iguais. Então eu tenho uma conservação da energia cinética aí. Esse é o primeiro experimento. Experiência 2. Agora, pessoal, as bolas 1 e 2 são erguidas. Então, ele levantou agora 2 bolinhas, conforme ilustra a figura. E elas são abandonadas. Caminham juntas até essas aqui colidirem com a bolinha 3. E aí, o que vai acontecer? 2 estudantes, Mário e Pedro, têm respostas diferentes com relação à previsão do que irá ocorrer após a propagação do choque. Mário acha que somente a bola 5 irá se movimentar, saindo com velocidade 2 vezes maior que as velocidades das bolas 1 e 2 incidentes. Pedro acha que as bolas 4 e 5 sairão juntas com a mesma velocidade das bolas incidentes 1 e 2. Então vamos resolver, pessoal? Basicamente o que ele pergunta é o seguinte: quem é que está certo? E justifique a resposta. Vamos lá. Previsão do Mário. O Mário fala que descem 2 bolinhas com velocidade v e sobe apenas uma bolinha com velocidade 2v. Vamos ver se isso realmente se adequa a toda a teoria que nós vimos. Primeiro, tem conservação da quantidade de movimento. Se eu tenho conservação da quantidade de movimento, então tem massa inicial vezes velocidade inicial, né? Massa inicial que seria 2 bolinhas que vem com a velocidade v, é igual quantidade de movimento final, massa, Mário fala que sobe apenas uma bolinha, né? Então massa m, com o dobro da velocidade, 2v. Então, pessoal, aqui 2mv, 2mv. Opa, essa condição aqui foi satisfeita. Então, a conservação da quantidade de movimento é obedecida. Só que eu disse para vocês, a colisão é elástica, logo haverá conservação da energia cinética. Nós vimos lá a partir do experimento 1. Então, vamos lá. Energia cinética inicial tem que ser igual a energia cinética final. Energia cinética inicial, descem 2 bolinhas, 2m,
com a velocidade v, então fica v ao quadrado sobre 2. E final, bem, ele diz que sobe apenas uma bolinha m com o dobro da velocidade, 2v. Então esse 2 corta com esse 2, pessoal, então fica 2mv e aqui 4mv ao quadrado. Opa, um é diferente do outro. Então aqui não está tendo conservação da energia cinética, não vale. Então a previsão de Mário está correta? Não, a previsão de Mário não está correta. Previsão de Pedro. Bem, mesma coisa aqui, quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Pedro fala que descem duas bolinhas com velocidade v e depois sobem mais duas bolinhas com velocidade v. Então, opa, está igual a equação, obedece direitinho a conservação da quantidade de movimento. Em relação à energia cinética, bem, mesma coisa, só faltou o 2 aqui embaixo, né? Porque eu já cortei o 2 aqui de baixo. Então, descem duas bolinhas com velocidade v e sobem duas bolinhas com velocidade v. Então, pessoal, respeita aqui também a questão da conservação da energia cinética. Então, a previsão de Pedro está correta. E quando você faz esse experimento, está aí o experimento, o berço de Newton, né? É exatamente isso que ocorre, pessoal. Observem, descem duas bolinhas, que é a bolinha 1 e 2, colide com a 3 e sobe as bolinhas 4 e 5. Está aí o berço de Newton, né? Imagine Newton dormindo, observando essas bolinhas quicando de um lado para o outro. Deixo uma pergunta para vocês, como se fosse a letra C, né? E o que aconteceria, pessoal, se eu puxasse as bolinhas 1, 2 e 3 e soltasse? Então, respondam aí no chat, esse fica para vocês responderem. Último exercício, exercício 5. Aqui eu tenho um lançamento de um rojão. Em algumas provas, em alguns concursos, eu até falo, na verdade, uma granada, né? A gente pode resolver pela mesma ideia. Esse aqui, pessoal, é um exercício um pouco mais complexo pelo ponto de vista vetorial, porque ele não acontece na mesma direção. Ele acontece num plano, né? Num sistema bidimensional. Não é bem isso que a gente vai pedir para vocês, né? Mas para vocês terem ideia de como é que se aplica essas equações num sistema bidimensional e tridimensional. Então ele fala o seguinte, o rojão, seria essa bomba aqui, né? Poderia também usar o termo bomba, representado na figura, tem inicialmente, ao cair, uma velocidade vertical de módulo 20 metros por segundo. Então ele está caindo com a velocidade de 20 metros por segundo. Ao explodir, divide-se em dois fragmentos de massas iguais. Então, pessoal, o rojão que foi dividido exatamente ao meio. Um fragmento foi para cá e outro fragmento foi para cá, após a explosão. Cujas velocidades têm módulos iguais e direções que formam em si um ângulo de 120 graus. Então, ele já falou que a velocidade para cá, o módulo é a mesma velocidade para cá. Vetorialmente, é o mesmo valor de velocidade? Não, só o módulo. Então, ele deu os dados aqui, né? Seno de 30, cosseno de 60 é igual a cosseno de 60, que é igual a 0,5, e o cosseno de 30 é igual a seno de 60, que é 0,87. O módulo da velocidade em metros por segundo de cada fragmento imediatamente após a explosão será... Então, tem que calcular essa velocidade deles aqui após a explosão. Então, pessoal, ponto-chave. Velocidade inicial, 20 metros por segundo, né? Eu posso falar, ele não falou nada em massa, mas eu posso falar que essa massa aqui vale m, e aqui vale m sobre 2, e aqui vale m sobre 2. E eu quero frisar esse valor aqui, ó, o cosseno de 60 igual a 0,5. Dá para ver aqui na figurinha, né, que você tem aqui 120, mas quando eu pego aqui em relação a essa linha aqui, eu divido, eu fico 60 graus para um lado e 60 graus para o outro lado em relação à vertical. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho que aplicar o quê? Mesma coisa. Agora, realmente, primeira vez eu vou aplicar a equação aqui vetorial, né? Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Inicialmente, eu vou representar por meio de um vetor. Ele está caindo aqui o rojão. Então, ele cai com uma velocidade com a massa, então ele tem uma quantidade de movimento inicial. Aí depois ele explode, que é a quantidade de movimento final, né? Se divide em duas partes, Q1F e Q2F. Massas iguais, velocidades iguais, só que é final. A quantidade de movimento final do rojão após a explosão é a soma vetorial, pessoal. Então a única coisa que vai mudar é isso. Vocês vão ter que fazer essa soma vetorial. E vocês já sabem fazer isso. Você aplica aqui o teorema, né, do paralelepípedo. Então eu vou somar aqui, eu vejo que é nessa soma vetorial a resultante é essa diagonal aqui, ó.
Então, esse aqui vai ser a quantidade de movimento final, que é dada pela quantidade de movimento final da primeira mais a quantidade de movimento final da segunda. E é uma soma vetorial. Então, para ocorrer essa conservação, esse vetor tem que ser igual a esse. Então, o que a gente vai fazer? Bem, tudo isso aqui vale 120 graus, então vou pegar aqui a bissetriz aqui, né, 60 graus. Então, é isso que vai importar para a gente, por isso que eu frisei lá o cosseno de 60 igual a 0,5. Vocês vão ver. Então, pessoal, se eu fizer por decomposição, eu posso também pensar o seguinte, eu poderia fazer uma soma decompondo esse vetor aqui, ó, numa parte vertical e numa parte horizontal. Decomponho esse aqui também numa parte vertical e numa parte horizontal. Eu observo que as duas partes horizontais irão se cancelar e as duas partes verticais irão se somar. Então, basta pensar na parte vertical, que seria Q1F, ou FY, de um lado e do outro. Inicialmente, quanto que vale a quantidade de movimento D? Então, vai ser a massa vezes a velocidade inicial, módulo, né? 20 vezes m. Eu não sei qual é a massa, sei que é m. E depois, pessoal, qual é a quantidade de movimento final? Bem, eu vou pegar essa quantidade de movimento final, pessoal, como duas vezes esse vetor aqui, ó. Porque a componente x horizontal vai se cancelar desse com esse. E as duas componentes verticais aqui vão se somar. Então, por isso coloquei 2, Q1, YF. E como é que eu encontro cada uma dessas componentes aqui, ó? Bem, esse vetor aqui, pessoal, seria a hipotenusa, né? Se eu pensar nesse triângulo aqui, que seria cateto oposto, esse aqui cateto adjacente. Então, eu teria aqui cateto oposto, vezes o cateto aqui oposto, adjacente, né? Vai ser, então, a hipotenusa, que seria a massa m2, m sobre 2, vezes a velocidade v1f, vezes o cosseno do ângulo. Vocês já viram isso, né? Quando tem dois ângulos, quando eu tenho esses dois lados aqui é o oposto, aqui é o adjacente, eu uso a função cosseno para o adjacente. Então, pessoal, aqui fica cosseno de 60. O 2 aqui cancela com esse 2, simplifica, né? Só resolvendo para o lado de cá. Ficaria m sobre 2 v1f cosseno. O 2 é porque as duas são iguais. Então, cancela 2 com 2. Cosseno de 60, 0,5 que eu coloquei. Então, fica a quantidade de movimento final, m v1f vezes 0,5. Bem, aí eu aplico a equação, né? Os dois módulos aqui têm que ser iguais. Para esses dois módulos serem iguais, isso tem que ser igual a isso, gerando essa equação. Corta-se o m, corta-se o m. Então, a velocidade final de cada uma das bolinhas vai ser igual a 20 sobre 0,5, que dá 40 metros por segundo. Então, tá aí, pessoal. Apesar de ser um problema um pouco mais elaborado, porque envolve agora a parte vetorial, vocês viram que se lembrar bem da parte vetorial, soma vetorial, a gente consegue resolver. Isso aqui foi um extra para vocês. Observe que acho que em nenhum momento a gente abordou questões bidimensionais, apenas para vocês saberem como é que resolve. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Então, fiquem na paz.